João 3,16. Todo mundo conhece até de cor, né? E uma parte daquele texto, ele vai colocar uma condição para o homem desfrutar dessa vida, chamada vida eterna com Deus. Você sabe qual é essa condição? Qual é a condição? Glória a Deus. O texto diz que Deus amou o mundo, né? De uma tal maneira que deu o seu único filho, todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Essa palavra, aquele que nele crer, glória a Deus. Os que creem em Cristo, ela é muito bem enfatizada nesse livro de João. Eu lembro-me de João, né? Ele descorre durante o seu livro. Eu estive aqui no culto da família, acho que foi no começo do ano, quando Jesus principia o seu ministério, que foi exatamente numa festa de casamento. Exatamente no capítulo 2, no versículo 11, ele vai citar essa expressão bíblica. Ele principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos creram em Jesus. Jesus mostrou ali o seu poder transformador. Glória a Deus. Ele transforma o homem e a mulher. Ele é o Deus transformador. Ele é o grande todo-poderoso. Ele foi enviado pelo Pai com esta missão. Glória a Deus. E a gente observa que no texto bíblico, glória a Deus, algumas situações vão surgindo que Jesus demonstra provisão. Na verdade, o texto vai falar que ele transformou água em vinho e ele demonstrou provisão naquela festa de casamento. Glória a Deus. E em outra ocasião, ele mostrou a sua provisão numa enfermidade física. Glória a Deus. Quando ele disse para aquele homem que era um oficial do rei: o teu criado vai, porque o teu criado agora está curado. Glória a Deus. Não dizendo, é um centurião, né? Mas aí ele só recebeu aquela palavra. Jesus, pela fé, nós recebemos a cura divina. Amém, irmão? Glória a Deus. Que creem em Cristo, não desista de crer, irmão. Não desista de crer em Cristo. Eu já orei algumas vezes e Deus não me respondeu. Eu estou com essa enfermidade. Não desista de orar, porque, glória a Deus, mesmo que você possa orar e Deus não vai curar, mas não pare de acreditar no Senhor, porque na hora de Deus Ele vai curar a tua alma, Ele vai curar a enfermidade. Ele é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus. Os que creem em Cristo recebem de Deus a resposta das suas orações. Glória a Deus. Número 11, que eu acredito que esse capítulo, na verdade é o capítulo 12, é o versículo de número 10 e o versículo de número 11. O capítulo 12 de João, o versículo de número 10 e o versículo 11. O 10 diz assim, que os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam a ele, a Lázaro, e criam em Jesus. Eles iam ouvir Lázaro. E Lázaro passou por uma experiência no capítulo 11, não foi assim? Glória a Deus. Então nós vamos perceber que ao longo desse livro, Deus vai revelando o seu poder
transformador, o seu poder sobre a enfermidade. Louvado seja Deus. Ele chega no capítulo 5 e ele mostra o seu poder para que o homem espiritualmente que está aleijado, ele diz para o homem: pega a tua cama e anda. Aquele homem acreditou na palavra e aquele homem começou a andar no caminho da verdade e a vida, que é Jesus. Glória a Deus. Ele chega no capítulo 6, ele vê a multidão faminta, não somente do pão, né? Porque tinha uns que seguiam Jesus para quê? Pensava que Jesus ia resolver os problemas sociais da comunidade. Ele era um Messias político e ele ia trazer pão para todos. E chegou o momento que Jesus diz: vocês estão comendo, vocês estão atrás de mim só por causa do pão, não é verdade? Trabalhar e não pela comida que perece. Eu sei que tem até alguns irmãos que só vai para o culto se tiver merenda. Não é o caso de alguns dos irmãos aqui, né? Mas porventura tem alguém que só vai para a igreja, vai ter caldo. Glória a Deus. Misericórdia. Mas Jesus disse: trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vai dar. E ele pega os 5 pães e 2 peixes e faz a multiplicação, e ele vai mostrar: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, e todo aquele que crê neste pão que desceu do céu, ele vai ter a vida eterna. Glória a Deus. Nós precisamos desse pão que desceu do céu. Louvado seja Deus. Ele demonstra o poder sobre a provisão para matar a fome física e a fome também espiritual. Mas ele vem, os discípulos estão empolgados, e Jesus libera os discípulos, e ele vai ter com os discípulos. Ele não usa um barquinho. Para o caminho que ele vai, qual é a rota de Jesus? Ele vai demonstrar o seu poder sobre a própria natureza, sobre a gravidade, né? Ele anda sobre as águas. Ele vai ao encontro do discípulo, ele acalma aquela tempestade. Ele demonstra o seu poder sobre a natureza. Chega no capítulo 9, ele demonstra o seu poder sobre a cegueira física e espiritual do homem. O homem precisa ser iluminado. Ele revela o seu grande... Quando eu leio esse livro, eu gostaria de remeter aquele texto, né? Quando ele diz assim, quando Deus falou para Moisés: Senhor, eu vou em nome de quem? Lá tem vários deuses para tudo que é gosto. Aí Deus falou para Moisés: vai em nome do eu sou o que sou. Glória a Deus. Para o faminto ele diz: eu sou o pão da vida. Para o angustiado ele diz: eu vos trago paz para vocês. Para os que estão aleijados pelo pecado, ele diz: levanta e anda nesta noite. Glória a Deus. Ele curou o cego. Chega no final do seu ministério, há toda um complô para querer pegá-lo ele. Mas esse milagre que ele acontece no capítulo 11, nós vamos ver algumas lições do capítulo 11, que nós vimos aqui o capítulo 12. O que foi o que diz no capítulo 12? Vamos remeter ao texto novamente. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para quê? Para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa do testemunho de Lázaro, iam e criam em Jesus. Glória a Deus. Os discípulos, até a pregação da irmã ontem sobre a fé, irmão, ela tem que ser fortalecida. Glória a Deus. E os discípulos estavam com Jesus, e certamente tem
tem situações que a gente pede a Deus uma resposta, e Deus, a gente é imediatista de natureza, a gente quer a resposta agora, a gente quer a porta aberta agora, a gente quer a provisão agora, a gente quer a cura agora, e às vezes Deus não resolve de imediato. Sabe por quê? Porque Cristo não atende de imediato. Aquele trio de irmãos, eu lembrei até da escola dominical, Miqueias. Na sequência era, vamos lembrar aí, quem eram os três irmãos? Era a primeira, a primogênita, era Marta. A segunda quem era? Maria, e o caçula, Lázaro. Era uma família que acomodava Jesus em sua casa. E pensa aí, o amigo de Jesus ficou doente. Não, até os amigos de Jesus passam por algumas situações adversas. Glória a Deus. Mas é porque é no meio das situações adversas é que Deus vai dar crescimento de fé. Os discípulos estavam interrogando a Jesus porque ele estava sendo perseguido, e Jesus diz: eu vou a Jerusalém. Jerusalém distava de Betânia cerca de 3 quilômetros. E Jesus vai novamente. Jesus sabia que ele ia enfrentar a adversidade. Havia um complô para prendê-lo. Glória a Deus. Veja que o complô que queria prendê-lo, queria também prender a Lázaro. No capítulo 12, porque no capítulo 11, o homem de uma enfermidade, ele veio a quê? Ao óbito. Então Cristo não atende de imediato, porque tem algo maior que Ele quer fazer na tua vida, irmã. E os discípulos estavam querendo entender por que Jesus vai dizer essa seguinte palavra. Eu gostaria de ressaltar o capítulo 11, o versículo de número 15. Ele diz: eu folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que vocês acrediteis, mas vamos ter com Ele. Então era preciso fortalecer a fé dos discípulos. Os discípulos precisavam estar totalmente firmados. É claro que mesmo com todo aquele discipulado de Jesus, mesmo quando aquele curso prático teológico de Jesus, foram 3 anos ali fortalecendo a fé do discípulo, foi 3 anos de palavra, foi 3 anos de ensinamento, foi 3 anos de palavra que pudesse ali dar sustentabilidade à espiritualidade daqueles discípulos. Mas enfim, alguns deles, como foi o caso de Pedro, negou. O outro o vendeu. Outros abandonaram. Muitos dos discípulos, em determinados momentos da vida, eles enfraquecem na fé. Tem alguns discípulos que, no dizer de Paulo, naufragaram na fé. Esse naufragar na fé é uma espécie de apostasia da fé. Pessoas que outrora, me lembrei dos Gálatas, começaram tão bem. Tem gente que começa tão bem, batizou-se nas águas, batizou no Espírito Santo, estava servindo no talento, estava servindo na obra. De repente a fé enfraqueceu, adoeceu, e Paulo vai dizer: naufragaram na fé. Mas nessa noite eu venho aqui em nome do Senhor Jesus, como servo de Deus, para declarar diante de Deus que em nome de Jesus, se a sua fé está sendo naufragada, se a sua fé está sendo só uma fé emotiva, se a sua fé em Deus é uma fé que vez por outra você não crê mais. Glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite que Jesus vai mostrar uma declaração a respeito de si mesmo, quem Ele era. Ele veio para trazer o provimento para o ser humano, e um dos provimentos que mais traz tristeza no coração do homem, para a família, né, desses 3 irmãos, as 2 irmãs estavam enfrentando um luto, a dor do luto pela perca de um irmão, certo? E em meio a esse luto, Jesus chega em Betânia. Vamos lá para o capítulo 11 novamente. Vocês já conhecem o capítulo 11, versículo 25. É mais um daqueles eu sou.
eu sou o que sou. Ele chegou para os antagônicos e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Espera aí, rapaz, tu não tem nem 50 anos, como é que tu disse que conseguiu enxergar Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Isaías diz: operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. E agora ele pega esse mesmo título, esse mesmo nome pessoal de Yahvé, e ele diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse para uma mulher que estava com um luto do seu irmão. É uma declaração da sua identidade. É uma declaração de que ele mostra quem ele é para a necessidade do momento. E certamente ele vai dizer mais nessa declaração: que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Isso foi uma palavra de acalento para quem estava sofrendo. E ele chegou a dizer mais: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá? Como é isso? É porque aqueles que creem em Jesus, conforme João 3,16, ou conforme João 5,24, eu gosto muito desse versículo de João 5,24. O que diz? Irmão, glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos manusear a Bíblia. João 5,24 diz o quê? Em verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem o que, irmão? A vida eterna, e não entrará mais em condenação, mas já passou de quê? Da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida, irmão? Glória a Deus. Você creu em Jesus, você acredita nesse Cristo Todo-Poderoso, esse Cristo que declara essencialmente: eu sou a ressurreição e a vida. A Marta, claro que ela remeteu a situação para o final de tudo. Eu sei que isso vai acontecer lá no final, mas aí ela vai fazer uma declaração de fé. No versículo seguinte do capítulo 11, ouçamos a declaração de fé de alguém que acredita naquele que estava ali perto, presente, e que poderia mudar a situação do seu irmão. Na verdade, era irreversível aos olhos humanos. Há problemas que o homem olha, que a mulher olha, é irreversível. Não se pode resolver, não se pode mexer, é imexível, não se pode nada. Encerrou a morte, encerrou tudo, acabou com a vida daquele homem. A enfermidade venceu, ele estava no túmulo, glória a Deus. Mas assim, a Marta, como a discípula de Cristo, glória a Deus, ela declara para Jesus: eu creio, Senhor, no 27, eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo, o 11:27, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Vamos lá? Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amado, essa mulher, ela fez uma declaração de fé. Interessante que Jesus nem chegou ainda na cidade, ele estava na entrada da cidade, e ela chama a sua irmã, que também estava em copioso choro. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse momento que Maria se aproxima de Jesus, é que aqueles que creem em Cristo, irmãos, pode ter certeza, aqueles que creem em Cristo têm as suas orações, de repente Deus não pode nem responder de imediato, fica tranquilo, mas a resposta de Deus vai chegar no momento certo. E interessante, quando você ora, e quando a oração, irmã Leia, ela é recheada de quebrantamento. Glória a Deus. Irmão, não é para a gente se quebrantar, né? Eu sei que as mulheres são mais quebrantadas, né? Os homens são mais duros. Maria chegou no momento certo. Ela, no capítulo 11 de João, eu
acho interessante, porque a Marta tinha falado as mesmas palavras. Ele disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a entonação. E o que foi que ela disse? De forma assim bem quebrantada: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela se prostrou-se aos pés do mestre, e ela chorou copiosamente aos pés do mestre. Irmãos, aquele momento ele tocou. Olha o crente quando ele começa a orar a Deus, quando ele começa a se quebrantar diante de Deus, quando ele começa a derramar as suas lágrimas diante do Senhor, quando ele começa a colocar todo o seu fardo perante o Senhor, todas as suas preocupações perante o Senhor, toda a sua angústia perante o Senhor, todos os problemas perante o Senhor. Deus não vai resolver todos não, mas Ele vai entrar em ação, Ele vai trazer a resposta, aleluia, para que a tua fé seja fortalecida ainda mais. Amém? Naquele momento de profundo quebrantamento em que Maria estava aos pés de Cristo, Jesus ele se move em seu espírito. Ele vê, é um sentimento de empatia, né? Você vê uma pessoa ali, o quebrantado, e Jesus é um versículo menor da Bíblia. Qual é? Jesus chorou. Ele sentiu a dor do luto daquela irmã. Ele sentiu angústia pela irmã que tinha perdido o seu próprio irmão. E ele diz: onde vocês puseram? E foram ao sepulcro. Glória a Deus. Os que creem em Cristo têm as suas orações respondidas. Os que creem em Cristo têm experiências novas para você. Amém? Glória a Deus. Tem novas experiências. Pastor, irmão, você quer uma nova experiência com Deus? Não, pastor, eu vou para a igreja de domingo, eu faço as minhas orações, eu cumpro minha tabela religiosa, mas Deus quer algo mais forte. Irmão, o que Deus quer mostrar aqui? No versículo 40, o que ele diz? Ele diz: se creres. Lá no capítulo 2, ele chegou para Natanael e disse: coisas maiores tu verás, Natanael, os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho de Deus. Coisas maiores. Ei, irmão, eu sei que a gente tem medo de, quando a gente olha para o livro de Jó, né? Pesado. Meus irmãos, o livro de Jó é o livro do sofrimento. O irmão tocou aqui sobre o sofrimento. Mas Jó não perdeu a fé e a esperança no seu Deus. Mas no final de tudo, Jó teve uma experiência que trouxe mais conhecimento de Deus para ele. Não somente um conhecimento teórico, não somente um conhecimento teológico, não somente um conhecimento de o pai e a mãe levar você para a igreja. Você ter um encontro genuíno com Deus, desenvolver uma fé viva em Deus. Era isso que exatamente Jesus falou para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Aqueles que creem em Cristo desfrutarão de uma vida espiritual marcada pela essência do poder divino. Glória a Deus. Há um questionamento hoje em algumas pessoas, porque elas vivem uma vida de fé apenas superficial. Elas não têm aquela ousadia de chegar-se no Santo dos Santos e chegar-se diante do Senhor e pedir ao Senhor força, e pedir ao Senhor, aleluia, habilidade, sabedoria, graça. Eu quero experimentar mais poder. Há um poder maravilhoso, há uma provisão divina. Pode ter certeza, amado, seja você homem, seja você mulher, jovem, glória a Deus. Deus é aquele que cuida de cada momento da nossa vida. O problema é que nós estamos muito ocupados em muitas coisas, mas Deus tem coisas novas para fazer na vida de cada um. Há coisas novas, há experiências novas, há estágios de fé mais avançados. Se creres, verás a
A glória era a própria essência, a presença de Cristo fluindo no coração do homem. Foi isso que Jesus veio estabelecer. Ele vai estabelecer a glória de Deus. A glória não era mais no templo, a glória não ia ficar mais submetida a um lugar, a glória ia acompanhar aqueles que acreditavam em Jesus, e Jesus ia consumar a obra na cruz. Jesus iria voltar ao Pai, Ele iria enviar um outro Consolador, e aí o Consolador estaria com a sua igreja, o poder espiritual para vencer as tentações da carne, para vencer as opressões do maligno, para vencer as dificuldades. Glória a Deus. Deus não prometeu triunfalismo. Ele disse: estarei contigo na hora da tribulação, eu vou estar com você, não se preocupe. Aleluia, glória a Deus. Todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Então veja bem, era o momento do milagre. Está chegando o milagre, irmão. Está chegando coisa nova de Deus aqui. Acompanhe o texto. Está chegando coisa nova. Aquelas irmãs desfrutaram da comunhão com Jesus. Marta serviu o melhor para ele. Maria sempre estava ali aos pés dele. Lázaro sempre estava com ele. Mas agora uma nova experiência estava para acontecer. Glória a Deus. O amigo de Jesus, hoje está fraco, não tem nenhuma água aqui. Vai chegar. O amigo de Jesus, que andava com Jesus, de repente adoeceu. Está passando por uma situação. Estou falando agora de forma mais aplicativa. São pessoas amigas de Jesus, são pessoas que vão à igreja, mas ainda precisa de uma experiência que possa marcar a sua vida, uma experiência de fé. E agora Cristo, Ele quer que cada um de nós, que nós cremos nele, nós possamos desfrutar de uma vida espiritual e não permanecermos na morte espiritual. Glória a Deus. Lázaro é um exemplo disso, que pode ser aplicado nisso. Uma pessoa, amigo de Jesus, de repente está na igreja, mas está precisando de uma restauração na sua vida espiritual. Então Jesus ora, Ele faz uma oração a Deus naquele exato momento, quando Ele manda retirar a pedra, e Marta diz que já era o quarto dia. O que Jesus faz a oração? Vamos lá para a oração de Jesus. Vamos lá. Quando tiraram a pedra, Ele diz: Pai, versículo 41, irmão, Ele diz: Pai, eu agradeço por me haveres ouvido. Eu bem sei que Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que Tu enviaste. O milagre de Jesus aqui não é para trazer holofotes para si, né? O milagre de Jesus aqui não é para trazer, como que colocar Jesus em evidência. Não. O milagre de Jesus aqui é para que a multidão que estava ao redor daquela família pudesse crer que Ele é o Filho de Deus. Esse milagre, ele não foi apenas para a demonstração pública, não, tinha um propósito. O propósito era para que aqueles discípulos, e que estavam ali meio duvidosos, aqueles discípulos que estavam fragilizados na fé, aqueles discípulos que estavam talvez sucumbindo na fé, eles pudessem se fortalecer na fé, eles pudessem se fortalecer na palavra, como às vezes acontece no nosso meio. Tem pessoas que esse era um questionamento que eu particularmente, como o meu testemunho é o seguinte: eu dizia assim, eu não fui assim do mundo, né, assim, viciado em drogas, meu testemunho pessoal, né? Mas assim, aquilo havia um testemunho interno, e aquela voz, eu questionava: como eu posso como posso vencer as lutas, as tentações da juventude? Como eu vou vencer isso? E aquela palavra soou no meu íntimo: assim como o meu filho
aleluia, o homem, Jesus, que se fez carne, Ele venceu na cruz, Ele passou por todas as tentações, Ele vai te dar o suprimento, a provisão necessária para você vencer, glória a Deus. É preciso dar um passo de fé, é preciso entregar tudo diante do Senhor, é preciso colocar as nossas, as nossas dependências, e o Senhor vai encorajar a cada dia, vai fortalecer a cada dia, Ele vai completar a obra a cada dia, e nós vamos ter novas experiências, e nós vamos andando na presença de Deus. E Lázaro estava ali deitado, já morto, glória a Deus. A Bíblia não fala, se cala sobre isso, né? Mas eu acredito no sono consciente, mas ela se cala. Mas nesse caso aqui, o autor bíblico, ele não fala dos pormenores, porque existem mistérios que é só coisas que o homem natural não entende. Deus coloca só a revelação para que você creia, glória a Deus. O irmão citou o rico e um outro Lázaro que era um pobre, e o Senhor disse para o rico: lá na terra eles têm a lei e os profetas, eles ouçam a lei e os profetas, eles creiam nessa palavra, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então a palavra de Jesus é essa, a revelação do Evangelho é essa, é crer para alcançar a vida eterna. Mas irmãos, vamos chegar no momento do milagre. O momento é exatamente que ele chama pelo nome pessoal. Vamos lá, vou encerrar. O versículo 43, vamos lá. Quando Jesus terminou aquela oração, Ele desejava que aquelas multidões acreditassem que Ele era o grande eu sou, a ressurreição e a vida, o enviado de Deus. E Ele chama Lázaro para fora com a seguinte expressão: como é? Pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, glória a Deus. O homem pode estar morto nos pecados e delitos. Paulo diz que aquelas viúvas lá, mais novas, estavam se envolvendo com prostituição. Ele diz: vocês estão vivendo em deleites e prazeres, mas vocês estão mortas. Jesus falou para um anjo da igreja de Sardes: você está ocupando o púlpito da sua igreja, você está pregando a palavra, mas tu só tem nome que está vivo, mas tu estás morto, glória a Deus. Então a vida com Deus não é somente você ocupar um lugar eclesiástico, não é somente você ir a uma igreja, glória a Deus. A vida com Deus é você ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ouvir a sua voz. E Ele chamou: vem para fora, glória a Deus. E o que acontece? Vai, vem. Mas só que tem um detalhe que eu quero mostrar, é que depois que acontece a ressurreição, presta atenção, irmãos, ainda tem alguns resquícios de morte. Tem ou não tem alguns resquícios de morte? Os resquícios do pecado. A pessoa aceita Jesus, ainda tem muita coisa que ela tem que se desvencilhar, senão ela não vai desenvolver a fé. E a ordem de Jesus é essa: tirai. Não, foi tirada. Ou melhor dizendo, desligai-o. Ou melhor, em outras versões, desatai-o. Estava todo atado. O mau cheiro da morte estava naquelas ataduras. E a ordem foi dada à igreja. É como se fosse um ensino, um discipulado. Irmão, não é por aí que você tem que fazer. Essas coisas que você está cometendo, você não vai desfrutar do melhor de Deus para a tua vida. A presença de Deus. Deus, Ele deseja que você seja somente dele. Se você começar a misturar o evangelho com o pecado não pode combinar com o evangelho, glória a Deus. É água e óleo, não se mistura, glória a Deus. Não pode ter essa mesma mistura. O Senhor dá a ordem para desvencilhar, para remover toda aquela prática, tudo aquilo que estava enlaçando Lázaro, porque Lázaro deveria sair e voltar a vestir vestes novas. Lázaro agora vai estar no capítulo 12, sentado na mesa com Jesus, comendo do pão da vida, comendo da palavra. Lázaro não fica somente nisso, Gilmar. Lázaro agora se tornou proeminente pregador.
pregação de Lázaro foi tão impactante que o Sinédrio se incomodou com a pregação daquele homem. Não é assim? Como foi que eu li? Naquele momento em que todo mundo estava querendo pegar Jesus. Rapaz, o homem fez um milagre aí, ressuscitou um morto. O que vai acontecer com a gente agora? Os religiosos com medo de perder a posição. E aí, quando souberam que o testemunho de Lázaro, mas Lázaro se desvencilhou do pecado, tirou os vícios, porque muitas pessoas estão na igreja, mas ainda tem alguns vícios, tem algumas coisas da morte que estão enlaçando ele. E Deus deseja que essa pessoa viva uma vida de fé genuína, verdadeira. Glória a Deus. Deus já tem começado uma grande obra na tua vida, mas Deus quer continuar ainda mais. Deus quer fazer muito mais. Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Saia desse comodismo, saia dessa vida rasa. Deus te chama para uma vida mais profunda. Deus te chama para um encontro genuíno com Ele. E esse encontro é para você estar à mesa, é para você estar servindo, é para você estar agora. Agora você vai se tornar atuante. Miqueias, os principais do sacerdote tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Interessante. O único que morreu e queria matar de novo, porque só quem morreu e ressuscitou e continua vivo, quem é? Eu sou a ressurreição e a vida. Só Ele, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele foi assunto aos céus, e Ele voltará outra vez. Mas enquanto isso, os Lázaros que tiveram uma experiência nova, os Lázaros que se desvencilhou dos rastros de morte, dos resquícios de morte, os Lázaros que estão à mesa, se alimentando, se fortalecendo, o Lázaro que está agora testemunhando, muitos agora creram nele. O texto é interessante, vamos repetir para a gente concluir, os irmãos já podem preparar.